Bom dia, meus lindos! Começando a nossa segunda-feira com força total. Desejar uma semana incrível para todos vocês. Vocês tenham toda a energia necessária para transformar essa semana numa semana incrível. Obrigado pela presença de todos. Sejam todos super bem-vindos. Olha que legal. Bom dia, Thaís. Acredito muito no Senhor. Tamo junto. Também. Eu também acredito. Fala, Rafa. Que legal, cara. Galera chegando para mais uma live do nosso desafio 7 dias. Para aqueles que estão aparecendo agora por acaso aqui, estamos hoje no nosso 5º dia do desafio 7 dias. Temos mais hoje, amanhã e quarta-feira. E está sendo uma experiência muito incrível, muito legal. Cada dia a gente está trabalhando aí um conteúdo bem especial que possa te ajudar a se desenvolver melhor na sua estratégia. Fala, Wendy. E a ideia é contribuir com a sua vida da melhor forma possível. Hoje nós trabalharemos um tema que é muito especial para mim, porque entender o que eu entendi com essa temática, com isso que eu vou abordar hoje, mudou o nível do meu jogo e fez eu entender que eu poderia aprender qualquer coisa que eu pudesse aprender na minha vida. Muito legal. Nós vamos falar hoje sobre o poder da sobreposição do conteúdo. Bom dia, excelente semana, show de bola. Aqueles que perderam algum dia desse desafio de 7 dias, pode se inscrever no nosso canal do Telegram, porque o conteúdo que nós já compartilhamos com vocês nos outros dias já está lá, tá? E ele vai ficar lá temporariamente, ele fica lá só durante essa semana. Depois ele sai de lá e vai para dentro da nossa comunidade Ninho das Águias, que é a nossa comunidade de apoio que eu estou montando. Quero reunir uma galera para que em 2020 nós possamos caminhar e passar por cima de todos esses desafios que estão se avizinhando aí. Bom dia, Fá. Sempre bom tê-la aqui, minha querida. Bom dia, Kleber. Já vamos falar, Jéssica. Hoje, então, tema da live de hoje, sobreposição do conteúdo. O poder da sobreposição do conteúdo. Deixa eu ver se eu arrumo aqui. O poder da sobreposição do conteúdo. Que bagulho é esse, professor? Talvez você esteja pensando, o que esse negócio é esse de sobreposição do conteúdo? Queria agradecer, já somos mais de 100 pessoas já no início da live. Vamos ver quantos são fortes o suficientes para ficar até o fim. Mas esse é o efeito segunda-feira, né? Toda segunda-feira a gente já começa com aquela disposição muito maior para fazer alguma diferença na nossa vida. Isso é importante, né? E aí a gente tem que buscar uma linearidade, né? Tem que ter uma continuidade aí para funcionar. É cada tema que a gente fica de cara. Esse tema é legal, sobreposição do conteúdo. O nome já chama atenção, com certeza. E isso esse conceito é um conceito que eu masterizei a partir da própria vivência de aprendizado e de estudo que eu tive na minha vida e entendi esse processo. Porque na verdade a sobreposição do conteúdo é um processo. E eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona.
tá? Vai ser muito importante. Quem não conseguir ficar até o fim, como a Débora, fica quanto puder, obviamente, e depois consegue assistir essa live lá no canal do Telegram, tá? Vai ficar até domingo lá. Então vocês conseguem assistir o conteúdo de todas as lives lá. Para se inscrever no canal do Telegram, o link está na bio do meu Instagram, beleza? E para aqueles que não conseguirem ver durante essa semana, podem fazer parte da comunidade Ninho das Águias, que esse conteúdo é um conteúdo bônus que estará lá. Quem quiser saber mais informação da comunidade Ninho das Águias, também me manda um direct, que eu passo informações de valores para pertencer a essa comunidade em 2020. Beleza? Vai ser muito, muito top. Vamos lá então, né, galera? Vamos começar aqui a nossa temática. Somos 112 e 111. Que legal. Obrigado pela presença de vocês logo de manhã. Galera, tema de hoje é sobreposição do conteúdo. O poder da sobreposição do conteúdo. Mas, Daniel, que bagulho é esse? Sobreposição, gente. Sobreposição. Sobreposição do conteúdo. É a ideia de se sobrepor um conteúdo sobre o outro. Tá? Da onde vem essa ideia? Eu percebi ao longo dos meus estudos, ao longo da minha prática de estudo, que quanto mais eu lia a mesma coisa da mesma forma, ou quanto mais eu estudava a mesma coisa da mesma forma, mais clareza eu tinha sobre aquele assunto. Quanto mais eu estudava o mesmo assunto da mesma forma, mais ele ficava claro na minha mente, mais eu conseguia articular aquelas informações, mais eu conseguia compreender, mais eu conseguia explicar, por exemplo. E eu percebi isso à medida que eu fui estudando para concurso público, depois eu fui estudando na faculdade, depois eu fui estudando para lecionar Direito Constitucional, que é a matéria que eu dou aula. Ou seja, quanto mais vezes eu revisitava aquela mesma matéria, mais clareza eu tinha sobre aquele conteúdo. Então ficava muito mais fluido na minha mente. E aí eu percebi que esse efeito era causado por quê? Porque quando eu li a primeira vez, ou quando eu estudava a primeira vez o conteúdo, eu tinha uma noção parcial dele. Eu conseguia compreender uma parte daquele conteúdo. Dependendo do conteúdo, eu conseguia compreender pouco, ou às vezes se o conteúdo fosse mais simples, eu conseguia compreender até um pouco mais. Mas eu nunca conseguia compreender tudo na primeira leitura, no primeiro estudo. E eu percebi que para compreender mais, eu precisava ter contato novamente com aquele conteúdo. Então eu passei a colocar isso em prática. Ou seja, se eu quisesse aprender um conteúdo mais do que eu já tinha aprendido, bastava eu revisitá-lo. E quanto mais eu revisitasse aquele conteúdo, mais clareza eu tinha dele, mais eu aprendia ele e mais segurança eu tinha com ele. E aí é aí onde ocorre o fenômeno da sobreposição do conteúdo. E para vocês entenderem como a sobreposição funciona, nós vamos fazer uma analogia com algo da vida, que é como se fosse a pintura de uma parede. Não sei se você já fez uma pintura de uma parede, mas quem nunca fez, um dia experimente para ficar bem claro para você esse exemplo. Pega um rolo de tinta, joga na tinta e passa assim na parede. Você vai perceber que ao passar a primeira, da primeira mão, como os pintores costumam chamar, a primeira demão de tinta, a primeira demão de tinta pinta a parede. Mas pinta a parede não da forma mais bonita. Ela fica pintada, mas ela fica cheia de falha. Então é muito comum que quando o camarada vai pintar a parede, que ele passa a primeira vez o rolo,
O rolo pinta a parede, mas pinta a parede cheia de falha, cheia de brecha, cheia de área que não está pintada direito. E como é que faz para pintar direito? É preciso passar uma nova demão. Então uma boa pintura de parede geralmente demanda 2, 3 demãos de tinta. Significa que o pintor foi lá e passou o rolo mais de uma vez. Qual que é o efeito que acontece quando o cara vai passando as demãos de tinta? Cada vez que ele passa o rolo de tinta, mais tinta vai entrando naquela superfície e começa a tampar as brechas e as pequenas falhas que ficaram. Quanto mais vezes o pintor passa o rolo e pinta a parede, menos falhas e menos brechas ficam naquela parede. Ou seja, a qualidade da pintura naquela parede é proporcional à quantidade de vezes que ela foi pintada. Mas não é pintada cada vez de uma forma. Não. É a mesma tinta, é o mesmo momento, tipo, é o mesmo rolo, é a mesma pintura. O cara só está passando mais de uma vez no mesmo lugar. Quanto mais vezes ele passa o rolo no mesmo lugar, mais perfeito fica a pintura. Por quê? Porque à medida que ele vai passando a pintura novamente, e ele vai pintando sobre a outra pintura que já estava, ocorre uma sobreposição de textura. Então, o cara passou o rolo de tinta, passou uma vez. Ele espera secar. Depois ele vem e passa de novo. Quando ele passa de novo, existe uma sobreposição da pintura sobre o mesmo lugar. É a mesma tinta sobre a mesma parede, só que sendo passada mais uma vez. Conseguiram compreender? Isso é sobreposição de tinta. E essa sobreposição de tinta tem o efeito, tem o poder de ir tapando as pequenas brechas e as pequenas falhas na pintura que ficaram. Quanto mais vezes você sobrepõe aquela tinta sobre a parede, melhor ela fica pintada. Vamos trazer agora para o nosso conhecimento. Quando a gente estuda a primeira vez o conteúdo, e isso vai acontecer, por exemplo, com a galera que está estudando direito previdenciário, onde nós tivemos uma reforma agora com várias matérias novas, né? Quando você vai lá e estuda aquele conteúdo a primeira vez, existe um nível de aprendizado, existe um nível de absorção, existe um nível de conhecimento que você adquiriu. Ok? Só que esse conteúdo, ele ainda não é o suficiente para ficar top, para você pegar qualquer questão e fazer e acertar. Então, se você quiser ficar top, se o teu conhecimento, se você quer que o seu conhecimento fique top, o que você precisa fazer? Sobrepor um conteúdo sobre o outro. O teu aprendizado, ele será proporcional à quantidade de vezes que você sobrepôs um conteúdo sobre o outro. Mas tem que ser a sobreposição do mesmo conteúdo da mesma forma. É o que a Fá falou aqui, a questão da repetição é a alma do negócio, mas lógico que é. O nosso cérebro funciona com essa porra. Sou eu que inventei isso. É o nosso cérebro. Então, por exemplo, o cara olha para mim e fala assim: ah, eu não consigo decorar as competências da União. Lê de novo. Quanto mais vezes você estudar as competências da União, maior vai ser a sobreposição desse conteúdo. Quanto mais vezes você sobrepõe esse conteúdo sobre o outro, mais brechas vão sendo tampadas e mais consistente vai ficando aquele terreno, aquele conteúdo, aquele aprendizado. Né? Olha o que a Dani falou: isso está me angustiando, pois ainda estou na fase de construção do caderno. Ué, Dani, por que você está angustiada? Você está na fase do processo, é o processo. E o processo, ele requer trabalho. Dani,
para de ver os outros e para de ver o sucesso dos outros. Isso está te atrapalhando. Porque quando você fica vendo as histórias das outras pessoas, dá a impressão de que todo mundo está na sua frente e você está lá atrás. E você tem que parar de ver o jogo do outro e começar a olhar para o seu jogo. O seu jogo é um processo. E é um processo que não acontece da noite para o dia. E é isso que vocês têm que se proteger. Emocionalmente falando, você tem que entender que o processo de aprendizagem, ele requer um tempo. Ele não acontece da noite para o dia. Ele não acontece de forma instantânea. Eu não sei quem foi que falou para vocês que tipo é instantâneo. Eu não sei quem foi que colocou na cabeça de vocês que vocês têm que ler uma vez e aprendeu. Para com essa porra. Gente, presta atenção. Aprendizagem não é meme do Facebook, que você lê uma vez e ri. Aprendizagem não é frasezinha de efeito. Aprendizagem é profundidade. Aprendizagem requer trabalho pesado. Caraca, velho. Não tem nenhum gênio aqui. Se você fosse gênio, você nem concurso estava estudando. Você estava fazendo uma coisa mais útil da sua vida. Tipo, criando a cura de uma doença. Se você decidiu estudar para concurso público, é porque provavelmente você é uma pessoa esforçada que está tentando lutar para melhorar a sua vida. É isso que você fez. Então para de achar que essa porra vai acontecer da noite para o dia. Não vai. Não vai, não vai. Não é instantâneo. Requer trabalho pra caralho. Qual que é a parte que vocês não entenderam disso? Sério, velho. Ninguém acha que tipo concurso, você está para concurso público, acorda de manhã, vai lá, faz uma prova e acabou. Não, velho, não funciona assim não. Eu demorei anos para passar. Eu reprovei 70 vezes, velho. Tipo assim, não acontece da noite para o dia. E se você conhecer a história de alguém que acontece da noite para o dia, ele é uma exceção, não se tome por exceção. A maioria das pessoas não são exceções. A maioria das pessoas vivem sob a regra. E a regra é muito trabalho, a regra é dedicação, a regra exige esforço, a regra exige, cara, suor. Por vezes sangue. Então tem que dar o sangue, você tá preocupada porque você tá montando o teu caderno. Filha, é o processo. Esse é o processo. Então você tem que ter paciência para esperar o seu processo. O processo de aprendizagem acontecer com você. Então, o processo da sobreposição do conteúdo, ele é um processo simples, porém não é fácil. E ele não é fácil por quê? Porque ele mexe com o seu estado emocional. Ele mexe com o seu estado emocional à medida em que ele requer de você paciência para ele ser executado. Então, por exemplo, pintar um apartamento, se eu fosse pintar esse meu apartamento, existe um processo inicial. Eu vou lá, compro a tinta, eu vou lá, preparo ela, pego o rolo e começo a fazer. Quando eu começo a pintar o cantinho dessa parede. E depois vou para o outro lado, vou para o outro lado, vou para o outro lado, vou pintando. Quando eu pintar todo o apartamento, eu passei uma vez o conteúdo. Quando eu passar uma vez o conteúdo, eu espero ele secar tudo isso aqui. Olha só, requer tempo. E aí depois eu venho com a tinta e começo a passar tudo de novo. Eu faço o mesmo trabalho novamente. E aí espero mais um pouco. E aí eu quero que fique melhor a pintura. Eu vou lá e passo novamente. Isso é o processo. E eu preciso entender que o processo é o caminho. Eu não tenho como fugir dele. As pessoas querem passar em concurso público sem passar pelo processo até passar. É muito surreal o que a nossa geração está esperando da vida. Velho, é muito surreal o que as pessoas esperam da vida. Eu não sei em que mundo essas pessoas vivem. Eu não sei em que mundo, cara. O cara acha que vai comprar um cursinho na internet. Ele tem tudo que ele precisa. Não, velho, você não tem nada do que você precisa ainda. O que você vai ter que fazer ainda nem começou. Você comprou o curso online. Aí, olha lá. Estamos agora em período de Black Friday, tá todo mundo vendendo cursinho online. Aí o cara chega lá
compra o cursinho online, compra o cursinho que ele quer. Aí ele acha que pronto, caralho, agora eu tenho poder, eu tenho um curso online, eu tenho poder. Caralho, velho, eu não sei onde você tá com a tua cabeça, eu não sei o que você tá achando, velho. Você não tem nada ainda. É como se você tivesse ido na loja de tinta, comprado o rolo de tinta, as latas de tinta, chegou em casa. Pronto. O que você tem? Nada. Você não começou, você não fez porra nenhuma. Você ainda vai começar o processo. O processo vem depois que você começa a executar isso. Comprar a lata de tinta, comprar o rolo de tinta, não significa que você pintou a sua casa. Esses são os fatos, meu lindo. Geração miojo, tudo de modo instantâneo, muito bom, Fá. Esses são os fatos. E aí, Fá, aproveitando a carona aqui do que você falou, talvez para mim seja um pouco mais fácil compreender isso, porque eu tenho 40 anos de idade. E quando você tem 40 anos de idade, de certa forma, eu já passei por esse time da minha vida, por esse momento da minha vida, de querer tudo para ontem. E hoje eu já entendo com muito mais clareza de que as coisas não são para ontem, as coisas requerem tempo para elas acontecerem. Né? Elas requerem tempo para acontecer. Então, a sobreposição do conteúdo, ela não é um momento. A sobreposição do conteúdo, ela é um processo de aprendizagem. E ele se inicia a partir do momento em que você tem contato a primeira vez com aquele determinado conteúdo e ele não se encerra. Ele vai se repetindo à medida em que você continua buscando a aprovação no seu concurso. Então, se eu decido passar em um concurso, se eu decido estudar para um concurso, eu pego o conteúdo que eu tenho que estudar e eu me preparo para começar aquele processo. Eu vou lá, estudo a primeira vez aquele conteúdo, eu vou ter um nível de aprendizagem. Aí vou lá, estudo mais uma vez aquele conteúdo, eu vou ter um outro nível de aprendizagem. Muito legal. Pedro, nosso aluno do Eagle aqui, que também está na comunidade Ninho das Águias. Quanto mais esmero na construção do material, mais longe se vai nas questões e mais sucesso nas provas. Cada parte do processo é importante. Tá aqui as palavras do Pedro. E o Pedro, ele tem uma história muito legal, porque o Pedro é o tipo de concurseiro extremamente focado no processo. Razão pela qual ele passou na Polícia Rodoviária Federal, passou na Polícia Civil de São Paulo. Ele constrói o caderno dele com muita paciência. E quando ele constrói o caderno dele, quando ele chega ao final do caderno dele com muita paciência, ele está com uma bagagem de conteúdos extremamente de valor. E aí ele só vai repassando em cima desse conteúdo e questão. E aí o resultado vem. Esse é o sucesso aí, cara. O Pedro é a história viva disso. Exatamente o que ele trouxe. Então, quanto mais ele cuidou do processo de aprendizagem, mais resultado ele teve. Então, eu pego lá, preparo o meu conteúdo, passo por cima dele. Beleza, passei por cima dele, o que eu faço? Passo de novo. E o que eu faço depois? Passo de novo. Porque o teu aprendizado está diretamente relacionado à quantidade de vezes que você vai revisar aquilo lá. O Rafa perguntou, a revisão faz parte desse processo, mestre? Rafa, o que significa revisão? Você concorda comigo, Rafa, que revisão significa repetição? Ou seja, a revisão é o processo. Rafa, a revisão é o processo. A revisão é o processo. Presta atenção no que eu estou falando, Rafa. Eu estou falando de sobreposição do conteúdo. Eu vi o conteúdo uma vez, vou lá e coloco o conteúdo em cima. Isso é revisão.
Simples. Só que isso requer tempo, requer trabalho. É isso. Vocês precisam estar com a mente de vocês disposta a realizar o trabalho. Essa é a sacada. A maioria se perde aqui. A maioria não está disposta a realizar o trabalho. Ela quer o resultado sem passar pelo processo. Isso não existe. E é foda, porque a cada dia, como tem mais idiota querendo o sucesso da noite para o dia, mais espertos aparecem para enganar idiotas. E aí as pessoas acabam sendo vítimas de uma enganação, de um sucesso rápido que nunca vai acontecer. Deixa eu contar uma coisa que está acontecendo aqui em Portugal. Olha que louco, para vocês entenderem como é que isso ultrapassa a vida do próprio concurso público, né? Existe uma demanda de muitos imigrantes em Portugal nos últimos anos. E isso fez com que várias áreas de serviço acabassem explodindo, uma demanda muito grande. E uma área que está muito em ascensão é a área imobiliária. Então, tipo assim, você chega em Portugal, para você achar um lugar para morar é extremamente caro e difícil. E aí chega o brasileiro com a mentalidade do sucesso rápido. Aí chega o brasileiro com a mentalidade de que da noite para o dia ele vai se resolver, ele vai conseguir, ele se deu bem pra caraca. E aí quando ele chega com essa disposição, o que aparece? Do outro lado, algum pilantra tentando te enganar. E tem um monte de brasileiro sendo vítima de golpe. E um dos golpes é imobiliário. Então, eu por exemplo, estou nessa fase agora de procurar imóveis para mim. E para mim e para minha família. E nos sites onde a gente procura imóveis, existe um golpe que se aplica. Ele pega um imóvel super top, super lindo, com foto de novela. Coloca lá a um preço mais baixo do que o normal. E aí as pessoas que olham aquilo e falam: nossa, velho, olha essa oportunidade que veio pra mim. Só eu tô vendo essa oportunidade maravilhosa. Caraca, eu vou agarrar ela agora com toda a minha força. Vai lá e cai no golpe. Então, é aquela ideia do espertalhão que acha que descobriu o ouro antes de qualquer outra pessoa. Só ele tá vendo aquela oportunidade. É tipo aquele método fodarástico que só ele descobriu e que vai fazer ele passar em todos os concursos da noite para o dia. Velho, para de procurar método milagroso, para de procurar atalhozinho, velho, e foca no processo. E o processo é ralado, e o processo é demorado, e ele requer esforço, e ele requer suor, e ele requer trabalho. Não tem outro caminho. E a sobreposição do conteúdo, ela reflete exatamente a essência desse processo. O processo de aprendizagem, ele requer de você uma capacidade constante de repetição do seu estudo, do seu conteúdo, de forma que, quando você passar, todo esse conteúdo que você adquiriu esteja bem assentado, esteja bem estruturado na sua mente. Deixa eu só ligar minha câmera novamente aqui. Então, sobreposição do conteúdo é isso. E uma forma muito legal, o Wendy compartilhou aqui, o Wendy também já está na nossa comunidade Ninho das Águias. Sobreposição é tudo. Fiz 10 mil questões em 6 meses e ontem o resultado na prova foi incrível pra mim. Acabou. Esse é o jogo, Wendy. Esse é o jogo.
A Wendy está vindo de uma jornada do Eagle Coaching, ela fez parte da turma do Eagle Coaching e agora ela vai continuar com a gente na comunidade Ninho das Águias em 2020. Ela está entendendo o processo. E quando você entende o processo, você foca nele e acabou. O jogo está ali, em focar no processo. Agora olha a Dani novamente trazendo mais uma questão bacana, Dani. Adorei sua participação hoje, olha só. Entendi, é que bate a insegurança da dualidade, construir material, fazer questões que é a chave. Obrigado, prof, aos comentários, paciência no processo. Não tem insegurança, Dani, presta atenção, não tem insegurança. Existe uma consequência natural de se focar no processo. Quando você foca no processo de aprendizagem, a consequência natural é aprendizagem. Não tem insegurança, é consequência natural. Da mesma forma que se você comer hambúrguer todo dia, você vai engordar, é consequência natural. Se você se preocupar apenas em comer o hambúrguer todo dia, sem se preocupar com o resultado, quando você abrir o olho, você está lá gorda. É assim que funciona. Quando você foca no processo, a consequência é natural, o resultado. O problema é que o concurseiro imediatista, ele quer focar no resultado e não no processo, aí ele não passa. Aí ele não passa, se frustra, aí ele tem medo. Aí ele sente medo, aí ele sente insegurança. E o tempo todo ele olha pra mim e fica perguntando, será que eu tô fazendo certo? Não, não tá. Se você tá com dúvida, você não tá fazendo certo. Fazer certo significa focar no processo. Tá, Daniel, e como é que eu faço pra essa sobreposição ser foda? Existe uma coisa do cérebro que é muito interessante. Que é o seguinte... O nosso cérebro, o tempo todo, ele fica construindo atalhos com a gama de informações que ele recebe. Então, toda a teia de neurônios, os neurônios, não sei se vocês lembram das aulas de biologia, são estruturas cerebrais que vão se comunicando. E as informações vão passando por isso, né? E quanto mais vezes eu repito uma informação, mais rápido essa informação transita por esses neurônios e ela vai criando meio que atalhos. Esses atalhos, eles vão sendo construídos através da repetição daquele conteúdo, que aqui eu chamei hoje de sobreposição. Tá? Então, quanto mais vezes você repetir o conteúdo da mesma forma, mais perfeito ficam esses atalhos. Esses atalhos, eles, por exemplo, se a gente falar numa perspectiva comportamental, eles são chamados de hábitos. São os hábitos. Então, é o homenzinho da cabeça, nosso favor, exatamente, Jéssica. Então, os hábitos são construídos a partir dessa repetição. E a sobreposição do conteúdo usa a mesma lógica neurológica. Tá? Que é o quê? Eu tenho que repetir da mesma forma, aquele mesmo caminho, da mesma forma possível. A maior quantidade de vezes possível. Agora olha o que o Rafa faz. Por isso que eu falei, Rafa, ontem pra você. Tu tá com muita teoria, mas tu não tá colocando em prática. Eu já falei isso pra você, eu vou repetir de novo. Se você continuar cagando, você vai continuar atrasando a tua vida. Presta atenção. Ó, meu maior problema é sempre querer fazer um novo caderno, achando que os artigos não têm tanta informação, mas no final vejo que as informações não são diferentes. É lógico que não, Rafa. Rafa, presta atenção. Se todo dia você fazer um novo caderno todo dia, é semelhante a percorrer um caminho novo todo dia. Você nunca vai decorar o caminho. Rafa, prática, foca na prática. Presta atenção. Presta atenção. Eu percorro um caminho. Para eu aprender ele, eu tenho que percorrer ele de novo. Aí eu vou lá e percorro de novo. Aí eu vou lá e percorro de novo. Aí eu vou lá e percorro de novo. Aí lá e percorro de novo. Se eu percorrer 50 vezes, aquele caminho fica decorado, porra. Então, a sobreposição do conteúdo é pintar a mesma parede, não é pintar outra. Pintar outra parede, eu vou pintar pela primeira vez outra parede. Sobreposição do conteúdo é o mesmo conteúdo da mesma forma, no mesmo lugar, várias vezes, um em cima do outro. Ó, tu. Tenta imaginar que é como se fosse uma teia que vai sobrepondo uma sobre a outra até tampar todas as brechas. Isso é sobreposição do conteúdo, esse é o poder da repetição. Você sabe disso, Rafa, mas você não está aplicando, aí você está atrasando a tua vida. E Rafa, eu quero que você comece a pensar
que toda vez que você traz as questões, você traz os mesmos problemas. Ou seja, você não está colocando em aplicação as soluções que eu tenho dado para você. Entendeu? Para de pensar, Rafa, se tem algo novo, só executa o processo. Você está perdendo o jogo aqui dentro, velho. Você está perdendo o jogo aqui dentro, cara. A maior parte de vocês perdem o jogo aqui dentro. Vocês deixam se vencer pelos próprios medos, pelos próprios receios e inseguranças que vocês vão construindo dentro da mente de vocês. E o processo é muito simples, ele é básico, ele é simples, CPR. Conhecer, praticar, repetir, Pujol, é CPR, isso aí. Então, ó, sobreposição do conteúdo funciona como? Funciona pintar a parede no mesmo lugar com a mesma tinta, várias vezes. Trazendo para o estudo. Estudei Direito Constitucional com a aula do professor Daniel Sena. Beleza? Estudei Direito Constitucional com o professor do Daniel Sena. Aí estudei aula de nacionalidade. Presta atenção, hein? Fui lá assistir aula. Quando eu assisti aula, eu entendi de uma certa forma. Existe um nível de absorção. Aí eu construí o meu caderno. À medida que eu construí o caderno com a aula, existe um outro nível de absorção. Veja, a construção do caderno, outro nível de absorção. Aí eu fiz exercício, existe um outro nível de absorção. Cada um desses processos é como se fosse uma pintura na mesma parede, beleza? Depois que eu fiz essa primeira parte, que é assistir a aula, construir o meu caderno e fazer exercício, eu só preciso continuar fazendo exercício. Porque à medida que eu vou fazendo exercício, eu vou repassando por cima de todo o conteúdo que eu estudei. Quanto mais vezes eu faço questões, mais aquele conteúdo vai ficando vivo na minha mente. Memorização de texto de lei seca. Processo de sobreposição do conteúdo. Eu li as competências da União uma vez. O meu nível de absorção foi 1. Se eu leio de novo, o meu nível de absorção é outro. Se eu leio pela terceira vez, o meu nível de absorção é outro. Sobreposição do conteúdo. Eu construí um caderno. Eu li uma vez aquele caderno, meu nível de absorção é 1. Eu li 2 vezes, meu nível de absorção é outro. Eu li 3 vezes, meu nível de absorção é outro. Cada vez que eu repetir aquele processo da mesma forma, o meu nível de absorção será 1. E ele será melhor. E a cada vez que eu repetir esse processo, essa sobreposição do conteúdo vai tapar as brechas do conhecimento que ficaram. Esse processo você pode chamar de repetição, esse processo você pode chamar de revisão, eu posso chamar esse processo de sobreposição do conteúdo. Foda-se o nome que se dá. O que importa não é o nome que se dá a isso, o que importa é na ação que você faz. Entende aqui? Por que eu gosto do método de revisão por meio de questões? Porque quando eu reviso por meio de questões, eu reviso direto com quem vai me questionar no dia da prova. E quem vai me questionar no dia da prova é aquela banca com quem eu estou resolvendo questões. E ela está olhando para mim e dizendo, olha, isso aqui é mais importante para mim, ó, quando eu gosto de perguntar desse jeito. Então, dentro da minha mente, à medida que eu vou fazendo questões, e quanto mais questões eu faço, a minha mente vai criando atalhos e vai criando o seu próprio caminho para encontrar as respostas daquelas questões. E esse processo, ele é um processo extremamente eficiente de sobreposição do conteúdo. O que fode a mente do concurseiro? É que ele quer ter o total controle sobre o seu aprendizado. Ele quer saber que está aprendendo, ele quer sentir que está aprendendo. Para de ficar tentando sentir o que você está aprendendo. Foca no processo. Para de ficar medindo o teu resultado todo dia, foca no processo.
Se todo dia quando você sentar para fazer questão, você ficar tentando acertar e errar para ver se aprendeu, você vai ficar angustiado, porque tu vai errar. Errar faz parte do processo. Foca no processo. E o processo é o quê? É só repetir, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. De vez em quando você se avalia. Quanto mais vezes você revisar aquele conteúdo e quanto mais vezes você passar naquele conteúdo da mesma forma, mais assentado esse conteúdo ficará na sua mente. Eu vou trazer para a minha experiência do direito constitucional. Quando foi que eu aprendi direito constitucional? Quando comecei a dar aula. Veja, eu li o conteúdo, eu preparei meu material e aí fui dar aula, ok? E aí fui dar aula. Quando que eu aprendi? Foi quando eu li a primeira vez? Não. Foi quando eu li o livro? Não. Foi quando eu li a Constituição? Não. Foi quando eu preparei meu material? Não. Eu aprendi quando eu dei muitas aulas. Eu aprendi nacionalidade depois de dar muitas aulas. Sobreposição do conteúdo. Olha como é que funcionou o meu processo de aprendizado em direito constitucional. Eu ensinando, como eu tinha que todos os dias repetir aquilo nas aulas, eu fui ficando bom e fui aprendendo aquele conteúdo. Consegue entender a ideia? Então, o instrumento que você vai utilizar para sobrepor não importa tanto. O que importa é que você sobreponha. Agora, você tem que ter cuidado. Por exemplo, o JB Barbearia, mapa mental é também importante para fixar o conteúdo? Depende. Mapa mental só é útil para quem é visual. E aí você tem que saber se o seu conteúdo, se a sua forma de aprendizagem é visual. Segundo, mapa mental costuma ser pobre. Quem gosta de mapa mental tem um conhecimento muito pobre. Porque mapa mental não tem tudo, nunca tem tudo. O mapa mental é alternativa, com todo respeito, gente. Mapa mental é alternativa de pessoas, hoje, tá? Se tornou uma alternativa de pessoas preguiçosas. Que acham que vão pegar um desenhozinho e vão aprender tudo. Não é assim que funciona, tá? Mapa mental é uma ferramenta complementar de aprendizagem. Presta atenção. Mapa mental é uma ferramenta complementar de aprendizagem que tem efeito para quem é extremamente visual. A maioria das pessoas não são visuais, elas aprendem ouvindo. Tem pessoa que aprende escrevendo. Mapa mental então vai ser improdutivo para você, é melhor você construir o teu caderno. Agora você tem que ter cuidado, porque o mapa mental ele tem a sua utilidade, ele é bom? Ele vai complementar o seu estudo? Vai, mas ele não é tudo. É impossível você montar um mapa mental com toda a estrutura do Poder Judiciário e entender tudo aquilo ali num desenho. Você pode entender, você pode, por exemplo, facilitar o seu processo de memorização do instituto, mas você não vai entender. Para entender você tem que ter a aula, para entender você tem que fazer questão. Você não pode ficar preso no mapa mental. Geralmente quem fica só em mapa mental tem um resultado muito pobre, muito pífio, não consegue evoluir, fica estagnado. E tem um monte de gente achando que mapa mental é o poder. E tipo assim, mapa mental é só mais um instrumento. Entendeu a ideia? Aí, Rafa, se você aprende mais escrevendo, então o mapa mental ele perde o poder na sua vida. Então você vai produzir o seu caderno e depois você vai fazer questão. Mapa mental serve para relembrar, lógico que serve, é um ótimo instrumento. O mapa mental, por exemplo, ele pode entrar no lugar, ao invés de ler o artigo 21, eu tenho todos os dispositivos do artigo 21 no mapa mental. Isso funciona. Porque ele vai criar associações mentais com as figuras, com as imagens. Entendeu? Então, por exemplo, o mapa mental das competências da União, ele vai me ajudar a lembrar que a competência de legislar sobre a Polícia Militar do Distrito Federal é da União. A competência de organizar a Polícia Militar do Distrito Federal é da União. Ele me faz lembrar isso. Pronto, acabou. Mas ele não vai me ajudar a articular um caso concreto. O caso concreto eu vou articular quando eu compreendo o conteúdo de uma forma mais profunda. Isso se faz com as questões. Então, vocês têm que parar de colocar e depositar todas as fichas de vocês em um instrumento só de estudo e uma ferramenta só. Não é assim que funciona. E por que a gente tem essa tendência?
A gente tem a tendência de ficar procurando ferramentas milagrosas. Não existe. Gente, para de procurar essa porra, tá perdendo o teu tempo. Toda vez que você procurar uma ferramenta, única ferramenta, um atalho milagroso, aparecerá alguém muito esperto te vendendo isso. Aparecerá alguém muito esperto para te enganar. E vai te oferecer exatamente isso que você está procurando. É por isso que tem um monte de idiota caindo na ladainha de pessoas que não têm sequer experiência com concurso público, nunca sequer fez uma prova, vendendo técnica de estudo na internet e ganhando dinheiro. Nunca viveu no campo de batalha. Nunca estudou. E o cara está ensinando os outros a estudar. E aí o concurseiro que quer a solução para ontem vai lá e cai na ladainha, velho. Cai por isso. E eu falo por quê? Porque dentro dos cursos do Instituto Daniel Sena, chega um monte de gente que passou por outro lugar, que tava procurando milagre e não encontrou, e vem pra lá e fala assim, porra, eu achei que era assim, já não é assim, é ralado pra caralho, não tem milagre, eu não vendo milagre. Eu nunca vou ensinar milagre pra vocês. E por quê? Porque eu não vou acreditar nisso, eu não acredito nisso. Eu não passei por um milagre, eu passei porque eu estudei pra caralho. Eu não passei no concurso público porque eu percorri um atalho. Eu passei no concurso público porque eu estudei pra caralho. Porque eu perdi hora de sono. Porque eu sacrifiquei minha família. Porque eu errei várias questões. Eu passei em concurso público porque eu tentei várias vezes, porque eu reprovei várias vezes. Eu passei em concurso público porque eu dominei minha ansiedade, eu dominei o meu medo, eu dominei minha insegurança e foquei no meu processo de aprendizagem. E o processo de aprendizagem, quando você foca nele, você não vê o resultado da noite para o dia. O resultado demora a acontecer. Esse é o efeito que a sobreposição de conteúdo vai trazer para você. Ele é demorado, é um processo demorado, mas ele vai gerar aprendizagem e ele vai gerar fixação do conteúdo na sua mente. Por quê? Porque a nossa mente aprende dessa forma. Ela aprende à medida em que você repete aquele mesmo percurso de aprendizagem. Por isso, se você criar um caderno de estudo com todo o conteúdo de direito constitucional, não faça outro caderno, fique com aquele mesmo caderno e revise este caderno, porque todas as vezes que você revisar o mesmo caderno da mesma forma, o teu cérebro vai associar aquelas informações de uma forma muito mais poderosa. A sobreposição do conteúdo vem quando você repete o seu estudo da mesma forma. Você lê o mesmo conteúdo várias vezes. Você faz questões sobre a mesma temática várias vezes. À medida que você vai revisando da mesma forma várias vezes, o conteúdo vai se sobrepondo. O conteúdo vai sobrepondo. E à medida que ele vai sobrepondo, ele vai tampando as brechas do conhecimento que ficaram na primeira vez que você viu aquele conteúdo. Enquanto você não entender este processo, você continuará camelando. Camelando é uma expressão que significa ficar tentando sem sair do mesmo lugar, patinando, entendeu a ideia? Patinando. Se você não entender a necessidade de repetir o seu estudo várias vezes para aprender, tu vai continuar patinando no mesmo lugar sem avançar, sem sair. Adorei essa pergunta da Jéssica Maiara aqui. Aquelas perguntas que eu não consegui responder nessa live hoje, tem uma caixinha aberta no Instagram, vocês fazem lá que eu vou buscar responder o máximo de perguntas. Olha só a pergunta da Jéssica, que legal. Professor, quanto tem reformas? Como ajustar o caderno? Jéssica, uma reforma como a do direito previdenciário, que vai mudar vários pontos, você pode fazer um ajuste, por exemplo, com post-it. Trazendo post-it nos pontos do seu caderno onde ocorreu mudança. Então, por exemplo, prazo para aposentadoria por tempo de serviço servidor público.
Aí tem um lugar no teu caderno que você escreveu isso. Tu vai lá, risca aquilo lá, coloca uma setinha alterado pela emenda constitucional, coloca um post-it do lado, pronto, tá feito. E aí quando você passar por aquele ponto, você vai lá e vai ler aquele ponto. Acabou. Entendeu? Essa é uma forma de você ajustar sem perder o teu caderno. É porque a galera tem a mania de achar que a reforma acabou com tudo. Não, gente, a reforma não acabou com tudo, não. Criar esse mito na sua cabeça, mas não acabou com tudo, não. Mudou algumas coisas. E as coisas que mudaram, você vai lá e altera no seu material. Tá? A aposentadoria continua sendo aposentadoria. Não mudou. A aposentadoria é o mesmo instituto. Só mudou as regras para você se aposentar. Então vai lá e vê essas novas regras e coloca no seu caderno. Ok? E assim o seu caderno vai se tornando mais completo. Uma forma de você tornar cada dia mais completo é fazendo questões. À medida que você vai fazendo questões, você vai encontrando novos elementos, você vai jogando dentro do seu caderno. E o teu caderno vai se tornando cada dia mais poderoso. E aí você vai revisando esse mesmo caderno sempre. Essa é uma forma extremamente simples de se fazer o processo de sobreposição do conteúdo e muito eficiente. Então, em linhas gerais, trazendo para você uma estratégia, porque o Instagram vai derrubar a nossa live agora. Para quem não acompanha essa live do início, ou para quem chegou agora, ela estará disponível no nosso canal do Telegram, assim como todas as lives do Desafio 7 Dias. É só clicar no link que está na bio do Instagram, tá? E para aqueles que não conseguirem acompanhar lá no Telegram, você pode fazer parte da nossa comunidade Ninho das Águias, onde terão conteúdos como esse e muito mais em 2020. 2020 vai ser o ano das mentorias. Nós teremos uma mentoria por mês. Quem quiser ser acompanhado por mim ao longo de 2020, com acesso a uma mentoria por mês, só fazer parte da comunidade Ninho das Águias. Me manda um direct que eu te explico como fazer parte. Já adiantando, não é de graça, porque tem gente mandando achando que é de graça. Gente, é trabalho, gente. Eu não sei porque as pessoas acham que eu tenho que trabalhar de graça. Tem hora que eu fico pensando assim, velho, as pessoas vivem no mundo da lua. O cara tá lutando para passar num concurso público para ganhar o seu próprio dinheiro e o cara quer que eu vou lá atendo o cara de graça. É um puta desrespeito com a minha vida e com a minha jornada e com tudo que eu fiz na minha vida, velho. Seria como se eu olhasse pra você e falasse, não, velho, vem ser policial federal de graça, só porque você ama ser de graça, só porque você ama ser policial federal. Velho, você vive em que planeta, cara? É um puta desrespeito, velho. E essa é a mesma mentalidade, do cara que quer passar da noite para o dia sem fazer esforço. Caralho, velho. Todo trabalho é pago, óbvio, porque existe uma regra máxima, cara, de que não tem almoço de graça. Guarda isso, velho, guarda isso aqui, pelo amor de Deus, ó. Não existe almoço de graça. Essa expressão ela é maravilhosa, porque ela traduz tudo. Não existe almoço de graça. Você não vai passar num concurso público sem se esforçar, sem investir tempo, sem investir dinheiro, sem investir a sua dedicação, sem abrir mão do seu conforto. Nada vem de graça. Pelo amor de Deus, que mundo você vive, velho? A pessoa tem a coragem de mandar assim pra mim: Daniel, eu quero falar com você 1 hora, de graça. Velho, é trabalho. Aqui não é uma brincadeira. Essa live não é uma brincadeira. Eu me dedico há anos estudando o comportamento humano. Durante anos eu fiz concurso público. Durante anos eu ajudei pessoas a passarem concurso público. Isso é trabalho. Esse é o meu trabalho, que eu tenho muito orgulho de fazer todos os dias, com maior dedicação, amor e carinho e respeito pela sua vida. E o seu respeito pelo meu trabalho é não achar que é de graça. Por quê? Porque não tem almoço de graça, porra. Caraca. Então, da mesma forma que o meu trabalho não é de graça, o seu trabalho não deve ser de graça. Por quê? Porque não existe almoço de graça. Você vai trabalhar e tu vai ter uma retribuição pelo seu trabalho.
E tu vai ter uma retribuição pelo seu trabalho. E com a retribuição do seu trabalho, tu vai viver uma vida massa. E tu vai fazer as coisas massas da sua vida. Porque é exatamente o que eu busco fazer com a minha. E qual que é o meu trabalho? O meu trabalho é ajudar pessoas a passarem concurso. Ou como a Fá falou aqui. Trabalho que transforma muitas vidas. Esse é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Então quando você mandar para mim lá no direct, Daniel, eu quero saber informações da comunidade Ninho das Águias, já sabe que ela não é de graça. Por quê? Porque eu não vou trabalhar para você de graça. Eu não trabalho para os meus filhos de graça. Eu não trabalho para os meus filhos de graça. Por quê? Porque eu tenho uma filosofia com meus filhos. Eu não sustento vagabundo. Se eu não faço de graça para os meus filhos, você acha que eu vou fazer para você, velho? Eu não sustento vagabundo. Porque o vagabundo é aquele que fica esperando, sentado, a vida acontecer para ele. E tem um monte de concurseiro que tá assim, velho. Tem um monte de concurseiro que tá assim. Esperando a vida acontecer para ele. Ela não vai acontecer para você, filho. Porque a vida não acontece do nada. A vida precisa ser construída. E a vida precisa ser construída com base no seu trabalho, na sua dedicação, no seu suor. Se você quiser trabalhar pelo seu sonho e precisar de ajuda, você será muito bem-vindo aqui sempre. Porque aqui eu ajudo quem quer ser ajudado. Aqui eu ajudo quem quer se dedicar em prol disso. Então, processo de aprendizagem é simples. Trabalho e dedicação. Repetição, repetição, repetição. Até você chegar lá na frente e conquistar o seu resultado. Sobreposição do conteúdo é isso. Quanto mais vezes vocês repetirem o conteúdo da mesma forma, maior será o aprendizado que ficará na sua mente. Quanto mais você repassar esse mesmo conteúdo da mesma forma, mais vezes o conteúdo vai se sobrepor sobre o outro, e quanto mais ele se sobrepõe, menos brechas de conhecimento vão ficando. E quanto menos brechas de conhecimento ficam, mais conhecimento você tem. E mais chance você tem de acertar a questão na prova. E mais chance você tem de passar no seu concurso. Quem curtiu essa live, faz um print agora. Vou até fazer pose hoje, ó. Hoje vocês foram top, hein? Ó. Olha a pose, faz um print. Posta nas suas redes sociais se você curtiu essa live. Daqui a pouco eu vou postar a foto da live de hoje. E você vai lá e marca lá com a hashtag. A hashtag de hoje é não tem almoço de graça. A hashtag de hoje é não tem almoço de graça. A hashtag de hoje é não tem almoço de graça. Posta lá, que vai ser um prazer interagir com você. E assim, quando você comenta nas minhas postagens, você faz com que o Instagram considere aquele conteúdo de valor. Então você ajuda o meu trabalho a alcançar mais pessoas. Então peço essa gentileza para você passar lá e deixar o seu alô. E marca o nome de alguém que você gostaria que estivesse aqui amanhã. Amanhã nós teremos mais live às 7 da manhã. Eu espero todos vocês para mais um desafio dos 7 dias. Não tem almoço de graça. Muito bom, ideia. Hashtag de hoje, você posta lá para eu saber que você veio dessa live. E quem não acompanhou a live do início ou quem perdeu alguma parte, mais tarde essa live vai estar lá no canal do Telegram e você pode conferir todas as lives da semana do Desafio 7 Dias. Vai ser um prazer. O link do Telegram está aqui na bio do Instagram. E quem quiser mais informações da comunidade Ninho das Águias, que começará em 2020, e se você quiser se tornar um membro fundador, sabendo que não é de graça, manda para mim um direct, que vai ser um prazer passar para você mais informações sobre a comunidade. Grande beijo no coração, muito obrigado pela presença de vocês, tamo junto e bora vencer, galera. Valeu, Brasil, fui! Lindões, vocês são fodas.